Ora, sejam bem-vindos para mais um vídeo para a apresentação de mais um livro e hoje este livro é, portanto, a biografia de Alain de Benoist, um coletivo apresentado pelos próprios amigos de Alain de Benoist, editado em 2023 com o título Un chemin de pensée, um caminho de pensamento, com 706 páginas e que prefaz toda a vida e obra de Alain de Benoist. Então, hoje, este trabalho será a vida e a obra de Alain de Benoist, portanto, a biografia de Alain de Benoist, baseado nesta obra de coletivos que escreveram os amigos de Alain de Benoist sobre um caminho de pensamento, un chemin de pensée. Então, por que apresentar a vida e obra de este grande pensador que alguns analistas e críticos dizem ser o fundador da nova direita, a nova direita em França, e que teria influenciado, portanto, a direita em todo o mundo. Pensadores tão diversos como Alexandre Dugin, como o próprio Paul Goldfried, dos paleoconservadores, indo até influências aqui em Portugal também de alguns círculos conservadores. Este autor, Alain de Benoist, teria influenciado mesmo muita gente dentro da visão conservadora e da visão da nova direita. Autores como o professor Olavo de Carvalho, nem sempre de forma positiva, fizeram muitas vezes referência a este autor como sendo um autor importante e que, de facto, teve um contributo muito grande em França. E, da minha parte, posso dizer que este autor influenciou bastante algumas, digamos assim, algumas ideias minhas, nem todas, porque eu não concordo com tudo, como é óbvio, não é? Principalmente na parte religiosa ou espiritual, que não me revejo em Alain de Benoist, mas em termos culturais, em termos da história das ideias, em termos enciclopédicos, digamos assim, eu revejo-me muito neste autor e nós vamos ver a vida, a obra e o pensamento deste autor, os próprios livros que este autor editou, e a importância que as suas ideias hoje têm, principalmente nesta, digamos assim, nesta subida da direita popular, da direita conservadora em todo o mundo ocidental, e a importância deste autor que já há 30 ou 40 anos atrás já, digamos assim, fazia uma antevisão daquilo que ia acontecer e também, talvez, da vitória das ideias conservadoras, porque é isto que Alain de Benoist sempre trouxe ao pensamento, era de que, como vamos ver, havia uma visão no mundo, portanto, um conflito, não era uma visão, era um conflito no mundo entre as elites e as populações. Ou aquilo que muitas vezes é designado como populismo, não é? Iria haver um confronto muito grande entre as elites e o populismo, que isto já vem de há muito, do tempo dos reis antigos, dos reinos antigos, mas que Alain de Benoist diz ser este, neste momento, o traço característico do andamento da história, do andamento, digamos assim, da história do mundo. E este confronto, e não mais o confronto entre esquerda e direita, tudo isso nós vamos ver. Mas antes, vamos debruçar-nos sobre a vida e a obra de Alain de Benoist. Quem é Alain de Benoist? Ainda vivo, portanto é um autor ainda vivo,
Alain de Benoist nasce a 11 de dezembro de 1943 em Saint-Symphorien, em Touraine, portanto, em Touraine mesmo. É um jornalista, filósofo, ensaísta francês. É o principal representante do movimento intelectual chamado Nova Direita, desde o fim dos anos de 1960. Portanto, eu estou a fazer a tradução diretamente do francês para o português aqui para os meus amigos. Ele é considerado por muitos como um dos maiores vultos e pensadores em França, na direita francesa, mas muitos o classificam à extrema-direita, rótulo que Alain de Benoist sempre rejeitou. Filho de Alain de Benoist, inspetor-geral das vendas, e de Germaine Languet, que era assim o nome, que nasceu em 1908 e 1981, e de Alain-Marie de Benoist, que era sua mãe, que nasceu também em Saint-Symphorien, em Touraine, na Ile de Loire, uma comunidade hoje que está, portanto, está inserida em Tours. A sua avó paterna, Yvonne de Benoist, que nasceu em Drouet, de 1881 a 1965, foi a secretária de Gustave Le Bon, o grande intelectual Gustave Le Bon, que escreve, portanto, um livro bastante conhecido sobre, portanto, os povos, não é? A psicologia das massas, não é? Um clássico, digamos assim. Depois dos seus estudos secundários, que foram efetuados em Paris, no Liceu Montaigne, portanto, Benoist começa no Liceu Montaigne, depois vai ingressar no Liceu Louis-le-Grand, vai estudar Direito Constitucional na Faculdade de Direito de Paris e depois, aqui é que é muito importante, vai estudar Filosofia, Sociologia e História das Religiões, mas vai ser na filosofia que Alain de Benoist vai construir as suas bases intelectuais. Tudo isso, Filosofia, Sociologia e História das Religiões, ele vai tirar estes cursos na Sorbonne, na famosa Universidade da Sorbonne. A sua carreira, portanto, começa, portanto, com a sua rejeição do cristianismo, daí eu ter dito que é uma das partes que eu não me revejo, não é? Aqui não me revejo muito com o autor, mas isto não quer dizer que eu não aprecio certas qualidades de Alain de Benoist, e é por isso que eu estou a fazer aqui a biografia de Alain de Benoist. Vai rejeitar o cristianismo e vai ter algumas pegas, digamos assim, com a sua avó, que era muito católica, uma católica ferranha, e é por isso é que ele vai ter algumas desavenças, mas sempre respeitando a sua avó, não é? Ele, portanto, na idade de 17 anos, vai, portanto, abraçar o jornalismo político e vai adotar vários pseudónimos como, por exemplo, Cédric de Jean-Tissard, que é um deles, mas o principal, vamos ver mais para a frente, que é outro. É outro que é principal. Vai também adotar outros pseudónimos como Henri Couston, em que vai escrever várias obras, pois no final da biografia, da vida e da obra de Alain de Benoist, vamos ver os livros todos, um por um, de Alain de Benoist. Em 1961, ele vai conhecer,
Portanto, vai conhecer Amaury de Chonac-Lanzac. Portanto, Amaury de Chonac-Lanzac, que será o futuro François d'Orcival, que também usou alguns pseudónimos. Ele vai redigir com ele o jornal clandestino a OAS, que vai ser um trabalho importante de Alain de Benoist. Ele vai aderir à Federação dos Estudantes Nacionalistas, os FEN, e em 1962 ele vai, portanto, ser encarregado de escrever os cadernos do secretariado da universidade e também da própria revista FEN. Vai ter um encontro muito importante com Dominique Venner, o grande intelectual dos identitários, Dominique Venner, e com ele vai ser o fundador do grupo Europe Action, Europa Ação, de onde não vai tardar a ser um dos principais colaboradores. Vai participar em 1966 no movimento nacionalista do progresso. Portanto, aqui, Alain de Benoist começa já a ter uma certa formação das ideias com a aderência a estes grupos intelectuais, digamos assim. Ele vai escrever também na revista Defesa do Ocidente. Portanto, uma revista Defesa do Ocidente. Nos seus primeiros livros, principalmente o Salon devant l'opinion, Salon à frente da opinião, também no Le Courage et leur patrie, Coragem e a sua pátria, e Vérité pour l'Afrique du Sud e Verdade pela África do Sul, que são publicados respectivamente em 1963 e 1965, o segundo em colaboração com François d'Orcival e o último com Gilles Fournier. Ele vai pegar, digamos assim, a defesa da Argélia francesa. Ele vai ser um grande defensor da Argélia francesa e da organização do exército secreto, assim como também do regime de apartheid da África do Sul, antes de se virar para a filosofia política. Então, antes de Benoist enverdar por um caminho mais intelectual, Alain de Benoist vai começar como ativista, digamos assim. Muitos intelectuais começam assim. Primeiro começam como ativistas e depois enverdam por um caminho mais intelectual. E este caminho da filosofia política fez-o através da leitura de Louis Rougier, que vai influenciar sua crítica do cristianismo. É a partir de Louis Rougier que ele vai se tornar um ferrenho crítico, digamos assim, do cristianismo. Não das tradições cristãs, como nós vamos ver, mas sim do cristianismo em si. Na qual Louis Rougier o vai fazer descobrir um universo conceptual dentro dos militantes nacionalistas, em que não vai sequer... como é que se pode traduzir esta palavra? Pôr em causa a existência de certas ideologias. E vai conhecer também uma série de intelectuais franceses nessa fase. Portanto, o próprio Pierre-André Taguieff vai falar do percurso de Alain de Benoist, que vai ser moldado por intermédio de alguns encontros, como nós vamos aqui ver. Muito importante, em 1968, será a fundação do Grupo de Investigação e Estudos para a Civilização Europeia, le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne, le GRES, o GRES, que é o principal movimento ocorrente que Alain de Benoist se vai reclamar e que vai criar a nova direita, a chamada nova direita.
ele vai assinar, no mesmo ano, na primeira vez, sobre o nome da revista Nouvelle École, Nova Escola, com um artigo intitulado O LSD e as alterações do estoque hereditário desta droga. Atenção que Alain de Benoist, portanto, quando começa a sua carreira intelectual, ele vai apanhar o Maio 68, toda aquela década dos anos 60 até os anos 70, que são décadas polémicas em relação, portanto, a tudo o que estava a acontecer em França, nos Estados Unidos e na Europa, não é? Então, em janeiro de 1969, ele vai abraçar os estatutos do GRES, portanto, o Grupo de Investigação e de Estudo para a Civilização Europeia, em conjunto com Jacques Bruyas e Jean-Pierre Daugrelin. Portanto, Jacques Bruyas e Jean-Pierre Daugrelin vão estar com ele também neste empreendimento, digamos assim. Em 1973, ele vai receber a visita de 3 membros do Círculo Pareto, Alfredo Pareto. E quem são esses 3? Ivan Blot, o grande Ivan Blot, o franco-russo alto funcionário francês e estudioso das relações franco-russas, Ivan Blot, pela qual eu tenho alguns trabalhos aqui no canal, que teve uma importância muito grande também no pensamento de Alain de Benoist. Outro grande autor que também vai ter influência em Alain de Benoist, Jean-Yves Le Gallou, que hoje apresenta na TV Liberté, a televisão web TV Liberté apresenta Immédiat, que é um programa de, digamos assim, é um fact-checker contra os fact-checkers, muito interessante, e que também teve uma importância grande no GRES, no Instituto Paul-Émiat e no Instituto Iliade, também na revista Paul-Émiat e no Instituto Iliade também, e também Bernard Mazin. E os 3 vão estar engajados, digamos assim, na ação política. Ele então vai recusar definitivamente, mostra-se mesmo muito hostil à orientação que na altura dizia-se ser da extrema-direita. Ele vai ser mesmo contra isto, contra este rótulo. Ele não vai aceitar, em 1979, de figurar na lista do Partido das Forças Novas da Eurodireita, não é? Portanto, ele vai também recusar algumas coisas. Ele vai colaborar na revista Élément, que ainda hoje existe, uma revista importante do pensamento desse novo conservadorismo, que é um novo conservadorismo, e de onde ele será o principal editorialista desde 1973. Ele vai também ter um importante papel na revista Crises, fundada em 1988, assim como também na revista Figaro Magazine, mas que ele vai deixar no início dos anos 80. Ele vai pertencer ao comitê científico da revista Nova Antropologia, editada por uma sociedade para a antropologia biológica, o eugenismo e as ciências do comportamento. Em 1976, ele vai participar no lançamento das edições Copérnico. Um importante lançamento nessas edições. Mas o seu livro principal, para mim também, e aqui também perante os críticos, Vue de Droite, Visto da Direita, o livro Visto da Direita, Vue de Droite, que vai obter em 1978 o grande prémio do ensaio da Academia Francesa. Veja bem, vai ter o prémio da Academia Francesa, le livre Vue de Droite.
com uma doação de cerca de 10 mil, na altura, 10 mil francos. No mesmo ano, ele vai redigir, junto com Bruno Tellen e Pierre Vial, a obra O futuro não está escrito em lado nenhum. L'avenir n'est écrit nulle part. Assinado por Michel Poniatowski. Poniatowski. Acho que é assim que se diz, não sei, acho que nem sequer é um nome francês. Portanto, ele vai trabalhar no Spectacle du Monde, no Espetáculo do Mundo, em 1970 a 1982. Ele vai colaborar no novo episódio entre o meio dos anos 2000 e o fim de 2014. Alain de Benoist também vai se fazer conhecer na emissão Panorama, uma emissão muito importante e muito conhecida na France Culture, na emissão rádio France Culture, França Cultura, entre 1980 e 1992. Portanto, segundo Stéphane François, o analista, a partir dos anos de 1980, Alain de Benoist não vai mais participar no GRES, portanto, no Grupo de Investigação e Estudos para a Civilização Europeia. Mas vai continuar uma figura importante na Mouvança. Em 1986, o chefe de fila da Nova Direita vai publicar Europa, Tiers Monde, Même Combat. Europa, Terceiro Mundo, Mesmo Combate. De onde se pode ler Descolonializar até ao fim. Uma obra que vai perdonar, digamos assim, a luta para a autonomia dos povos do Terceiro Mundo. Vemos aqui uma certa inclinação da esquerda em Alain de Benoist, assim da direita como também da esquerda. Atenção, nós vamos perceber isso tudo depois quando analisarmos o pensamento de Alain de Benoist. Para o analista Christian Savé, um alto funcionário, Alain de Benoist há uma conduta bastante interessante, uma empreitada de desmistificação da ideologia etnocidária do Ocidente. Portanto, a partir daqui, podemos dizer que o analista Christian Savé vai nos dizer que de Benoist vai começar, muito antes dos outros estudos, em falar desta ideologia etnocidária, uma ideologia etnocidária do próprio suicídio do europeu, em termos psicológicos e intelectuais. Alain de Benoist foi bastante influenciado por pensadores que estão ligados à Revolução Conservadora Alemã, principalmente Ernest Junger e Armin Moeller. Portanto, Ernest Junger e Armin Moeller, os dois grandes pensadores da Revolução Conservadora Alemã, vão também influenciar muito o pensamento de Alain de Benoist. Portanto, em 2023, um volume em sua honra, liderado por vários autores, sobre a direção de Michel Marmy, num segundo tomo, que vai ser editado também por Thibaut Isabelle, em 2014, sobre as obras de Alain de Benoist. Segundo François-Emmanuel Boucher, outro analista, o ethos substitui o logos no pensamento de Alain de Benoist. Neste caso, Stéphane François nota uma forte presença universitária dentro dos autores que Alain de Benoist vai citar muitas vezes. Portanto, há uma forte influência universitária no pensamento de Alain de Benoist, que nunca se digamos assim, nunca se viu como
como professor, mas mais como jornalista e depois, aliás, como analista, vai até enverdar mais como analista e nunca sentiu muita, digamos assim, vontade de ser professor. Ele próprio dizia que eu não vou estar a ensinar alguma coisa a uma classe de alunos que não estão minimamente interessados em todas as palavras que eu vou falar. Portanto, ele dizia que preferia escrever artigos em revistas ou jornais ou fazer análises do que propriamente ter que ensinar a um grupo de pessoas que não estavam nem aí, não é? Como ele diz, não é? Portanto, antigo diretor de coleções, as edições Copérnico, os Mestres de Pensamento, o Ouro do Rim e as Paradas Revolucionárias Conservadoras, ele vai dirigir os grandes clássicos do homem da direita, les grands classiques de l'homme de droite, as edições Labirinto, em 1982, e os grandes clássicos do pensamento político, nas edições L'Âge de l'Homme, A Idade do Homem, em 2003. Nós vamos ver depois as obras no final. Agora, a biblioteca de Alain de Benoist. A sua biblioteca contém cerca de 150.000 a 200.000 livros. É considerado como uma das maiores bibliotecas privadas da França. Ela está, a sua biblioteca está, digamos assim, organizada em duas casas grandes, uma em Normandie e a outra perto de Versailles. É, junto com Umberto Eco, considerado a melhor biblioteca da Europa, a biblioteca privada, atenção, não é? Sua vida privada, ele vai, portanto, casar com Doris Christians em 1971, em que vai ter 2 filhos. Ele será membro da Mesa da França, uma sociedade de QI elevada, a Sociedade dos Amigos de Bayreuth. E, portanto, ele vai ser considerado uma das mentes mais brilhantes em termos de intelectualidade francesa, não é? Agora, vamos ver as ideias, as posições e o seu ativismo, digamos assim. Alain de Benoist não esconde ter sido, na sua adolescência, militante da extrema-direita, diz ele. Mas ele se defende, já há muito, que não se revê nestas posições. Mesmo assim, ele é muitas vezes acusado de fazer parte da extrema-direita, o que é completamente falso, não é? A sua grande oposição ideológica vai ser o pensamento único. Portanto, ele vai fazer bastantes críticas a este chamado pensamento único, uma expressão mesmo criada por ele, na nova direita. Segundo alguns, a expressão pensamento único, la pensée unique, advém de Alain de Benoist. É o que alguns analistas dizem. Portanto, essa expressão que nós aqui utilizamos também em Portugal, o pensamento único, quando nós dizemos lutamos contra o pensamento único, dizem que esta expressão vem de Alain de Benoist. Portanto, a partir de 1975, ele vai ser membro da Liga Nórdica, fundada por Roger Persson. Ele nunca se recusou, mesmo assim, a dialogar com a direita radical. Mas nunca se reviu nessa direita. Olivier Schmitt, professor de ciência política, estima que Alain de Benoist é o pai intelectual da nova direita francesa. Este movimento de direita radical que tenta se dotar de um corpus intelectual coerente para servir de base ideológica a uma progressiva tomada de poder, segundo Olivier Schmitt. Portanto, segundo o site BuzzFeed,
ele vai trazer o seu suporte na eleição, na eleição de Jean-Luc Mélenchon, mas depois se vai afastar completamente do mesmo. Portanto, ele vai mudar completamente a sua perspectiva por causa da estratégia política seguida pelo próprio Mélenchon, não é? Que mudou muito. Não era o Mélenchon antigo, não tem nada a ver com o Mélenchon de hoje. Em outubro de 2018, ele vai assinar uma petição para apoiar os militantes da geração identitária que estavam a ser perseguidos judicialmente. Isto, portanto, podem ir ao canal ver o livro Os Identitários, de José Pedro Zucchet, para tentarem perceber melhor, um pouco melhor, quem são a geração identitária, não é? No seu livro de síntese sobre a evolução dos diferentes pensamentos, das diferentes correntes de pensamento, em França, desde 1945, o politólogo Jean-Paul Gaultier, que vai muitas vezes falar de Alain de Benoist, cita numerosas apreciações de Alain de Benoist no seu rolo histórico no seio de várias organizações da mudança da direita radical. Segundo Gaultier, Alain de Benoist é uma figura identitária francesa. Portanto, agora estamos a ver o que é que alguns analistas pensam de Alain de Benoist. Mas Alain de Benoist continua dizendo que nada tem a ver com o FN, na altura, antes do RN, hoje, o antigo FN, de Jean-Marie Le Pen, que faleceu agora há poucos dias, não é? E que também foi uma figura incontornável, uma figura de peso na direita conservadora e identitária francesa, não é? Renaud Delis vai afirmar, num editorial publicado em 2012, sobre o pseudónimo de Robert de Hert, que era o pseudónimo de Alain de Benoist, que vai utilizar muitas vezes esse pseudónimo, na revista Élément. Alain de Benoist vai pegar na defesa dos novos reacionários e vai, portanto, ser o criador de grandes ideias do seu tempo. A crença no progresso, na ideologia do género, no antirracismo, no imperativo da metiçagem, na cultura de massa, vão estar debaixo da crítica de Alain de Benoist. Alain de Benoist vai fustigar os defensores do monoteísmo do mercado, os novos padres dos direitos dos homens, como lhes chama Alain de Benoist, em que dispensam os seus sermões moralizadores, defensores do bem pensante, que vão, digamos assim, estou a fazer a tradução em francês, às vezes não vêm logo as palavras, que vai ter um rolo muito grande para defender, que vão ser os cães de guarda do sistema, não é? Esses novos padres dos direitos humanos e das ideologias progressistas, não é? Serão os cães de guarda do sistema, segundo as palavras de Alain de Benoist. Portanto, Alain de Benoist vai assim ser o precursor de uma escola de pensamento, une école de pensée. Alain de Benoist ainda vai redigir alguns artigos na redação da Liberação, e alguns jornalistas se vão afastar dele. Mais tarde, na revista Crisis, Benoist tenderá a sair um pouco da direita, tentar sair à direita do gueto intelectual em que a direita estava metida, não é? Vai acolher alguns intelectuais que vão vir de vários horizontes, como Jean-François Caille, Jacques Julliard, o próprio Régis Debray, Jean Baudrillard. Vão ser alguns intelectuais que
Alain de Benoit vai tentar atrair para o seu movimento. A criação da revista Crises por Alain de Benoit vai-se acompanhar de uma vasta ambição, a de atirar alguns colaboradores de esquerda também, a fim de criar uma frente comum na crítica do sistema. Ou seja, Alain de Benoit vai dizer: existe um sistema de pensamento único, e eu vou tentar, digamos assim, atrair pensadores de esquerda, como também atrair pensadores da direita, convergir os pensadores numa única corrente que se vai opor ao pensamento único. Alain de Benoit vai dizer que a acumulação do capital por meio de uma certa burguesia liberal é responsável da destruição da singularidade das culturas e dos modos de vida. Portanto, ele vai assim ser o defensor de um ethos do diferencialismo que vai conduzir ao antiliberalismo. Ou seja, Alain de Benoit se vai tornar antiliberal. Muita atenção a isso, porque dos anos 80 até agora, a evolução do pensamento de Alain de Benoit vai ser justamente contra o liberalismo. Portanto, a sua guerra não vai ser contra nem o socialismo, nem sequer contra a extrema-esquerda, vai ser contra o liberalismo. Portanto, ele vai cruzar muitas referências dentro do seu pensamento, como Karl Marx, Martin Heidegger, Gustave Le Bon, Friedrich Nietzsche, Proudhon, enfim, Maurras. Vários pensadores vão estar, digamos assim, no centro das investigações intelectuais de Alain de Benoit. Portanto, a sua obra vai tocar temas diversos, como o paganismo, como a imigração, como o estudo das raças, como as identidades, principalmente o antiliberalismo e o anti-americanismo, a construção europeia, a ecologia, a luta contra o neoliberalismo, a filosofia política, a história, a antropologia, enfim, Alain de Benoit vai estudar uma série de coisas e vai abraçar uma série de estudos que vão, digamos assim, aumentar os conhecimentos de Benoit. Segundo o historiador americano Todd Sharper, nos anos de 60 e 70, depois da perda da Argélia francesa, Alain de Benoit vai fazer parte dos teóricos que vão falar numa invasão da França pelos homens árabes, em que, diferentemente dos outros, ele vai pregnar as ideias da colonização da Argélia pela França, pondo em evidência a colonização ao contrário. Ele vai falar de uma colonização ao contrário. Segundo o analista Nicolas Lebourg, Alain de Benoit vai condenar a violência de Guillaume Faye. Guillaume Faye, que é outro autor identitário, também da direita identitária, e que vai ter atritos com Alain de Benoit, porque Alain de Benoit vai querer enverdar por uma via mais intelectual, enquanto que Guillaume Faye vai dirigir-se para uma via mais, digamos assim, mais ativista. Guillaume Faye, que vai animar a corrente de pensamento etnocêntrica da nova direita e que vai ser o apóstolo da guerra racial e da reconquista da Europa contra aquilo que ele chama os arabo-muçulmanos. E é por causa dessa visão, porque Alain de Benoit não vai abraçar esta visão de forma nenhuma, que Guillaume Faye vai deixar o GRES, o Grupo de Investigação e Estudos para a Civilização Europeia, e vai deixar de se relacionar com Alain de Benoit. Inclusive, vai ter desacordos muito grandes com Alain de Benoit. Segundo Pierre-André Taguieff, Alain de Benoit é o principal redator do fascículo doutrinal O que é o nacionalismo,
de 15 páginas, segundo o qual o nacionalismo é apresentado como uma concepção do mundo fundado sobre dados naturais e culturais. O estudo objetivo da história mostra que a única raça europeia, a raça branca, caucasoide ou caucasiana, que continua a progredir depois da sua aparição sobre a evolução do homem. Portanto, eu estou aqui a fazer a tradução, não é? Em 1982, o próprio Alain de Benoit vai falar no gramscismo da direita, ou seja, pegar nas ideias gramscistas e transpô-las na direita identitária, ou seja, o que Alain de Benoit vai dizer é que, influenciado pelo teórico marxista António Gramsci, a importância da hegemonia cultural no combate político que vai também alimentar a nova direita, a fim de reconquistar intelectualmente os vários polos que progressivamente têm sido ocupados pela esquerda e pela extrema-esquerda, não é? Ele quer introduzir pacientemente categorias novas do pensamento na cultura dominante e agir no domínio da metapolítica. Ele até vai dizer que é mais razoável estar ao lado do regime comunista soviético do que o regime liberal americano, por ser menos cosmopolita. Veja bem, portanto, a evolução do pensamento de Alain de Benoit. Ele vai falar em ultranacionalistas russos e se vai aproximar das ideias nacionais esquerdistas de Alexandre Dugin, que são ideias identitárias, segundo Alain de Benoit. Segundo o analista Stéphane François, a nova direita é a corrente de pensamento que mais teorizou a ideologia identitária. É uma ideologia para a defesa da civilização europeia contra a metiçagem étnico-cultural. Defesa das identidades. Portanto, segundo o sociólogo Sylvain Crépon, que apresenta Alain de Benoit como sendo o fundador do Grèce, já vimos isso, que vai teorizar o direito à diferença. E é por isso que Alain de Benoit vai teorizar o pluralismo sobre o monismo. Já vamos ver isso depois no pensamento de Alain de Benoit. É a partir da diversidade e da tolerância contra a uniformidade que Alain de Benoit vai centrar o seu pensamento. O império que Alain de Benoit vai chamar o império da uniformidade e da deculturação dos povos. Alain de Benoit vai criticar o universalismo dos direitos do homem como sendo um etnocentrismo destruidor dos povos. Vai defender as identidades e as heranças das identidades. Alain de Benoit vai designar o liberalismo económico como sendo o seu principal inimigo. Segundo ele, o modelo único do desenvolvimento económico, fazendo do valor do mercado a instância soberana da vida comunitária, é uma ameaça para a identidade e cultura dos povos. E vai criar a desagregação dos laços sociais. Portanto, segundo Alain de Benoit, que de certa forma não vai criticar o socialismo. Daí as minhas divergências também com Alain de Benoit. Segundo Renaud Dely, Alain de Benoit vai desenvolver também as críticas da sociedade de consumo e das consequências da mundialização, principalmente da extrema-esquerda. Para Alain de Benoit, a clivagem política já não é mais a mesma entre a direita e a esquerda. Daí o seu livro Ni gauche ni droite, não é? Essa clivagem deixou de ser, vamos falar sobre isso, deixou de ser esquerda-direita e passou a ser entre a soberania popular e as elites mundialistas. Então, podemos falar já disso. Para Alain de Benoit, o que é que Alain de Benoit vai dizer? Bom, eu vou começar assim, para ver se a gente consegue perceber. Alain de Benoit vai falar de quê? Bom, vou dar esse exemplo. Eu chego e digo assim, eu sou da direita. Ok, eu sou da direita. Mas Alain de Benoit vai dizer, isso não diz nada.
você chegar e dizer que é da direita ou você chegar e dizer que é da esquerda, não diz rigorosamente nada. Porquê? Você é da direita. Portanto, eu sou da direita. Sim. É cristão? Não é cristão? É mundialista? Não é mundialista? É patriota? Não é patriota? É defensor de uma economia de mercado? Ou é defensor de uma economia mais fechada, não é? Portanto, é a favor da União Europeia, é contra a União Europeia. Há pessoas da direita que são a favor da União Europeia, é a favor da Euro, do Império Euroasiático, como a Rússia, ou é a favor do mundo atlantista. Ser de direita tanto pode ser de uma coisa como pode ser de outra. Ser de direita pode ser cristão, pode não ser cristão, pode ser ateu. Ser de direita pode ser liberal, pode ser mais conservador. Ser de direita, ou seja, o que é que Alain de Benoit quer dizer com isso? Tanto que estou a falar de direita como de esquerda, não é? Alain de Benoit vai dizer que ser de direita ou ser de esquerda não nos diz tudo. Não nos dá hoje, no século XXI, não nos dá os elementos todos necessários para saber qual é a posição, digamos assim, ideológica da pessoa. E o que é que Alain de Benoit vai dizer? Que existe um eixo horizontal. Até agora tem existido um eixo horizontal, tem um cursor, e segundo as eleições o cursor vai andar de um lado para o outro, às vezes mais à esquerda, outras vezes mais à direita, conforme o voto popular, não é? E Alain de Benoit vai dizer que isto já não existe. A partir de agora isto vai deixar de existir e vai haver um cursor, em vez de ser horizontal, vai haver um cursor vertical em que vamos ter, como Alain de Benoit fala, nas populações, na soberania popular, em baixo a soberania popular e em cima as elites mundialistas. E o grande embate do século XXI vai ser este. As elites populares, as populações soberanas, portanto com o populismo, não é? Que vão defender o soberanismo e as populações, não é? Que estão em baixo deste eixo vertical contra as elites mundialistas. E o grande embate vai ser este. E Alain de Benoit vai dizer, meus amigos, tanto pode haver pessoas da direita nos soberanistas populares, nos populistas cá em baixo, como pode haver pessoas de esquerda cá em baixo, como pode haver pessoas de esquerda nas elites mundialistas cá em cima, como pode haver pessoas da direita nas elites mundialistas cá em cima. Ou seja, o conceito de direita-esquerda já não nos define se a pessoa faz parte das elites mundialistas ou se a pessoa faz parte dos populistas soberanistas. E o grande embate vai ser este. E por isso é que em França, mais do que em Portugal, ainda não chegamos aqui, mas em França já se nota os soberanistas de um lado e os mundialistas do outro. Soberanistas em que temos os soberanistas puros e duros, como Florent Philippot, o Partido des Patriotes, Nicolas Dupont-Aignan, com Debout la France, François Asselineau, com o UPR. Temos também uma série de outros autores. Temos o Partido Reconquête de Éric Zemmour, que defende, de certa forma, os populismos cá em baixo. Marine Le Pen, que com a sua diabolização do RN tentou, mas continua a fazer parte, meus amigos, em termos da opinião pública e da opinião da comunicação social, ela fará sempre parte de cá em baixo, no eixo vertical, estará sempre nos populistas e nos soberanistas, nunca fará parte dos mundialistas. Do outro lado temos os mundialistas, e quem é que aparece nos mundialistas? Os macronistas, os republicanos, LR, aparece também LFI e Jean-Luc Mélenchon e o seu partido LFI. Portanto, todos os partidos da esquerda, não é? A Frente Popular, a nova Frente Popular, que se dizem defensores do povo, mas são completamente mundialistas. Porque, meus amigos, ou se é mundialista ou se é soberanista. Soberanos de um lado e mundialistas do outro. É talvez como foi quando tivemos os comunistas capitalistas, que também Karl Marx de um lado e Adam Smith de um outro, nos anos 40, dos anos 50, não é? No início do século XX, eram contrários, eram polos contrários. Hoje temos esses polos, capitalismo, Adam Smith, comunismo, socialismo, Karl Marx. Hoje esses polos praticamente desapareceram, e é por isso que muitos destes partidos desapareceram, e hoje temos o polo vertical
mundialistas soberanistas. E é exatamente isso que a prodigiosa visão de Alain de Benoit nos mostra, e é isso que Alain de Benoit fala, não é? O fim da clivagem esquerda-direita e o início da clivagem mundialistas-soberanistas. Apesar que, na minha opinião, ao contrário de Alain de Benoit, eu acho que o eixo esquerda-direita ainda existe, atenção, ainda consegue definir algumas coisas. Não todas, mas ainda consegue definir. Então, continuando, o Philippe Courcuff vai nos falar sobre Alain de Benoit, dizendo que ele é um homem enciclopédico. É por isso que eu também dou grande apreço à obra de Alain de Benoit. É por este lado enciclopédico. Digo-vos uma coisa. Eu ouço muitas vezes Alain de Benoit, os trabalhos dele, leio os trabalhos dele, vejo os trabalhos dele em vídeo, e devo de dizer que a sua cultura enciclopédica é muito grande. Eu não sei quantos livros ele leu, não sei qual é o conhecimento que ele tem, mas ele tem um conhecimento muito elevado que não se consegue ver, que se consegue ver em muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Eu não conheço ninguém que tenha, talvez se possa falar num Pierre-Yves Rougeron, que também tem um vasto conhecimento também. Agora quem é que se pode falar mais? Em termos de geopolítica há alguns autores, mas Alain de Benoit de facto é um autor prolífico mesmo, um autor enciclopédico mesmo, que tem um vasto conhecimento. E vamos agora, antes das publicações, portanto o autor tem centenas de obras, de artigos e de livros, vamos ver os pseudónimos utilizados, os pseudónimos mais importantes utilizados por Alain de Benoit. Então, temos Fabrice Laroche, que é um dos principais que Alain de Benoit utiliza. Cédric de Jean-Tissard. Temos Robert de Hert, também, que Alain de Benoit utilizou muitas vezes. Fabrice Valclérieux, Éric Saint-Léger, Éric Lanstereau, Martial Laurent, Tanguy Gallien, Frédéric Laurent, Pierre Donnabel, Maxime Mayer, Jean-Pierre Dargin, Frédéric Toulouse, Jean-Louis Carty, Julien Valser, Pierre Jacob, Pierre Charlette, Éric Dumézil e Gilles Fournier. São alguns pseudónimos que Alain de Benoit utilizou. Portanto, vamos agora então recapitular antes da bibliografia, a bibliografia de Alain de Benoit, que é a parte final do vídeo. Quero aqui falar um pouco do pensamento principal de Alain de Benoit. Alain de Benoit começa, como eu disse, por ser alguém que tem um vasto pensamento, um pensamento enciclopédico. E ele vai falar em termos de pluralidade. Ele se vai opor ao monismo. Eu vou dar alguns exemplos. Ele vai falar não numa direita, mas em várias direitas. Ele não vai falar numa esquerda, mas em várias esquerdas. Ele não vai falar num sistema político, mas em vários sistemas políticos. Por exemplo, ele não vai falar num liberalismo, mas em vários liberalismos. Ele não vai falar num homem, mas vai falar em vários homens, assim como um pouco a imagem da citação de Joseph de Maistre, não é? Ele vai falar em termos de pluralidade. Ele vai dizer que a concepção das coisas está na pluralidade. Nós não podemos monizar, digamos assim, uma essência. A essência das coisas é plural, primeiro. Segundo, ele vai falar na importância, portanto, da identidade etnocultural, mas não em termos de privilegiar uma raça em relação a outras. O que ele vai dizer é que a pluralidade é que cria, digamos assim, é que dá relevo, digamos assim, é que dá, como é que eu posso dizer, por exemplo, havendo várias culturas, é isso que dá a sua piada, digamos assim, não é? Ele vai dizer que a piada está
nas várias coisas. Nós não podemos falar apenas a minha cultura, a minha etnia é superior a outra etnia. Não, ele vai dizer isto está completamente errado. Não. O que devemos falar é que existem várias culturas, várias etnias, elas são diferentes e diversas, e é isso que realça, portanto, a qualidade. Ele vai falar na qualidade da diversidade. E, ao contrário, ele se vai opor ao pensamento único, ao pensamento que diz que tem que haver uniformidade. A esquerda hoje, a nova esquerda, a ultra-esquerda, baseia o seu pensamento na uniformidade. Todos têm que ser uniformes. Não existe mais sexos, não existe mais raças, não existe mais concepções ideológicas, não existe mais nada. Tudo tem que ser igual, tudo tem que ser uniforme e depois existe um grupo, uma elite que domina esse grupo uniforme. Não é? É assim, isto é a visão mesmo. E Alain de Benoit vai falar sobre isso. Alain de Benoit vai nos dizer que autores como, por exemplo, George Orwell, Gustave Le Bon, Aldous Huxley, por exemplo, Etienne de la Boétie, e todos esses autores vai falar em, por exemplo, em alguns autores, alguns deles até eram de esquerda, a maior parte deles eram de esquerda e eram críticos, eram de esquerda, mas eram críticos contra este pensamento único, não é? Essa uniformização de todas as coisas, essa forma de ver das elites, essas elites globalizantes, essas elites tecnocratas, essas elites financeiras que sempre dominaram os polos financeiros, que sempre estiveram em parte nos Estados Unidos. Não que tenham a ver com os americanos assim, os americanos não têm a ver com isso, mas sempre estiveram nos Estados Unidos e na União Europeia, em parte, não é? E sempre foram. Ele vai ser um grande crítico também de Israel, que eu discordo, mas ele vai criticar Israel por ser um polo avançado dos Estados Unidos, na sua análise que ele faz do sionismo, pela qual eu não me revejo, mas pronto, eu estou aqui a falar da visão de Alain de Benoit, e ele vai dizer que este pensamento americano-israelita é um pensamento hegemónico que tenta uniformizar o mundo, todos têm que ser segundo esta visão, e é isso que vai fazer, que vai, digamos assim, alimentar os neocons, os chamados neoconservadores, e o Partido Democrata, claro, não é? E é isso que vão tentar trazer esta uniformização global, neoliberal no mundo inteiro, e Alain de Benoit vai lutar com unhas e dentes contra isso. Ele diz que a criação do GRES, a criação da Revue Éléments, a criação de toda a sua movimentação intelectual é justamente contra esse pensamento hegemónico, que é um pensamento neoliberal, multicultural, multirracial, um pensamento que é isso que, ao fim e ao cabo, reparem, o wokeismo, a ideologia woke, é o resultado desse pensamento, que primeiro explode nos campos universitários nos anos 60, quando há uma aliança entre a grande finança globalista e a extrema-esquerda neomarxista. Essa aliança se mistura, vai criar um pensamento hegemónico do fim da história, de que Foucault fala no fim da história, esse pensamento hegemónico liberal, libertar todas as coisas, acabar com as fronteiras, acabar com as diferenças, acabar com as raças e as etnias, acabar com as culturas, acabar com as religiões, acabar com tudo, um pensamento uniforme, não é? Tudo isto levou a que as teorias de géneros, as teorias antirracistas, não é? Vai criar a desconstrução, ou seja, este pensamento vai desconstruir a identidade principal dos povos. E Alain de Benoit vai centrar o seu pensamento, e é aqui que eu me revejo no Alain de Benoit, portanto eu revejo-me nessa militância contra a desconstrução, assim como, por exemplo, já há quem me perguntou porque é que eu não disse nada nas minhas redes sociais sobre Jean-Marie Le Pen, faleceu agora, porque eu revejo-me na parte da militância de Jean-Marie Le Pen contra o pensamento único, contra esse pensamento de uniformização, mas não me revejo noutra parte de Jean-Marie Le Pen, ao longo da sua história, que foi a luta contra
o que ele dizia ser um império americano-israelita, não é? E eu não me revejo como cristão, protestante, conservador, não me revejo nesta parte. Revejo-me na metade do pensamento dele, mas não me revejo noutra metade do seu pensamento. Como muito bem dizia o professor Olavo de Carvalho, os franceses tiveram um grande problema. O nacionalismo francês sempre teve um grande problema. Metade parte contra o pensamento israelita. E o verdadeiro nacionalismo é israelita. Eu sei que muita gente não vai concordar com o que eu estou a dizer, mas leiam o livro A Virtude do Nacionalismo, de Arzoni. Vejam o que Arzoni nos diz na virtude do nacionalismo. Se há uma nação supernacionalista é Israel. E por isso é que tanto a Umá islâmica como a extrema-esquerda e como o globalismo querem destruir Israel. Porque eles sabem que Israel é um Estado-nação que está ali. Reparem que Israel não quer criar um globalismo mundial. Isso é um erro pensar isso. Quem quer fazer isso são os globalistas financeiros, não é? Esses grandes globalistas financeiros que muitos dizem, algumas teorias da conspiração dizem serem maçónicos e sionistas e por aí fora, que isto é tudo, não é assim que as coisas funcionam, porque isto tem a ver com correntes de pensamento. E Alain de Benoist viu muito bem isso, embora também faça uma crítica grande ao judaísmo. Não ao judaísmo religião, mas aos sionistas, não é? Digamos assim, coisa que eu não apoio, não me revejo, mas cada um tem a sua forma de pensar e, acima de tudo, tem que se respeitar a forma de pensar de cada um. E não se pode fazer aquilo que em Portugal muita gente faz. E é uma crítica agora que eu faço aqui em Portugal, portanto, e o próprio Alain de Benoist também diz isso, também concorda comigo porque ele também diz isso. É empacotar as coisas dentro de uma caixa. Tu és israelita sionista, eu ponho-te aqui dentro. Tu és da extrema-esquerda, wokista, eu ponho-te aqui dentro. Tu és um direitista radical, securitário, da extrema-direita, como gosta muito a comunicação social de dizer, não é? Então eu também vou-te encaixotar aqui dentro desta gaveta e não sais daqui. Não. Os intelectuais não pensam assim. Os intelectuais vão buscar, digamos assim, vão buscar as coisas, os pensamentos nas várias correntes de pensamento, que é o que Alain de Benoist fazia. E por isso é que Alain de Benoist estudava, fazia e faz ainda, ele ainda não faleceu, não é? Ele faz um estudo sobre as várias correntes, sobre os vários pensamentos, sobre os vários autores. Meus amigos, estudar os autores tem o seu fundamento. Eu não posso falar, por exemplo, se quiser fazer uma crítica de Joseph Proudhon, eu vou estudar Joseph Proudhon. E até é uma coisa boa eu estudar Joseph Proudhon, porque é no estudo do pensamento deste autor, estudar a sua biografia, a sua vida, ao longo da sua vida, que ele teve várias movimentações, várias posições. Ele nunca pensou da mesma forma, isso é para os meus amigos verem, é que nós conseguimos compreender as coisas. Daí a história da filosofia. E daí, Alain de Benoist, na sua biografia, dizer a importância que teve o estudo da filosofia na sua vida. Ele diz que os utensílios principais, a ferramenta principal que ele ganhou para cimentar o seu pensamento intelectual foi na história da filosofia. E por isso é que eu aqui no canal vou fazer brevemente a história da filosofia da antiguidade até a época contemporânea. Porque é no estudo dos autores. Há autores que eu revejo-me, mas há outros autores que eu não me revejo. Por exemplo, eu não me revejo nas ideias de Karl Marx, mas eu estudo Karl Marx. Eu não me revejo nas ideias de Friedrich Hegel, por exemplo, mas eu estudo a dialética, estudo as suas ideias, porque é no estudo das coisas que nós conseguimos compreender e até podemos retirar coisas interessantes. Nós podemos retirar, por exemplo, um autor que eu gosto muito e que muita gente diz, então, mas tu gostas deste autor? Este é um dos principais antissemitas em França, que é Charles Maurras. No entanto, Charles Maurras é um pensador brilhante, é um gênio. Ele era surdo, eu tenho a biografia no canal, e muito do pensamento que ele tem é fantástico. Assim como Maurice Barrès. Maurice Barrès, um dos maiores nacionalistas, era republicano, mas era nacionalistas franceses.
E era um gênio no pensamento e na literatura, é um dos principais homens de literatura. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o filósofo e comentador Alain Finkielkraut, que ainda está ali, que ainda está vivo, Alain Finkielkraut, é um admirador gigante de Céline, de Maurras e de Barrès. Quantos trabalhos Alain Finkielkraut, que ainda por cima é de origem judaica, ele é judeu mesmo, o filósofo Alain Finkielkraut, e é um pensador que estudou a fundo tanto Céline como o Maurras, como o Barrès, e agora vocês vão dizer, então, mas qual é a lógica disto, não é? A lógica, meus amigos, é que no mundo intelectual todas as correntes de pensamento se cruzam, se entrecruzam. Toda a história das ideias tem que ser estudada, tem que ser compreendida, tem que ser comparada, tem que ser avaliada, analisada, e estudar os autores. A pior coisa que nós podemos fazer é rotular e pôr as coisas dentro de uma caixa e fechar as caixas. Este era este, eu não estudo. Aquela pensava assim, uma coisa. O outro pensa assim, uma coisa. O outro pensa assim, uma coisa. E não esquecendo que um autor tem, ao longo da sua vida, tem várias movimentações, tem várias posições. Alain de Benoit teve várias posições. Posições mais à extrema-esquerda, posições mais à extrema-direita, posições mais ao centro, posições mais contra o liberalismo, mais socialistas, menos contra o liberalismo. Ao longo da sua vida há uma variedade de pensamentos. Alguns têm algumas evoluções, outros têm involuções, depende. Mas é importante nós não encaixotarmos as coisas e rotularmos as coisas, porque isto é um pensamento provinciano. É um pensamento que não tem evolução nenhuma em termos intelectuais. E, meus amigos, a extrema-esquerda faz isso. A maior parte dos militantes da extrema-esquerda, os grandes pensadores, e mesmo aqui em Portugal, recusam ler qualquer coisa. E depois acontecem as barbaridades que nós vemos, que é a falta de conhecimento. A falta de conhecimento vê uma turba no meio da rua, como eu vi, a gritar que o padre António Vieira, por exemplo, era racista. Ou a gritar que para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para ele estudar a história da Palestina. Enquanto que eles próprios é que não percebem nada de nada. Nem sequer estudaram nada. São aqueles que encaixotam as coisas, rotulam as coisas, recusam-se a estudar as coisas. Só estudam os autores que lhes dizem para estudar. Os outros não podem estudar. Esse é o maior erro que se pode fazer. É o maior erro que nós podemos fazer. O mais importante é justamente procurar buscar o conhecimento das coisas. E depois aí sim podemos podemos fazer uma avaliação das coisas, não é? E se eu quiser compreender o pensamento wokista, eu tenho que estudar Judith Butler, eu tenho que estudar os pensadores que apareceram na história sobre essas movimentações. Só estudando essas pessoas, vendo porque é que elas pensaram assim, em que contexto elas estavam inseridas, porque é que elas pensaram daquela forma, é que eu vou conseguir perceber as coisas. Portanto, desculpem ter feito esse desabafo, foi apenas uma parte. E o próprio Alain de Benoit fala sobre isso. Ele é justamente a favor do estudo enciclopédico. Assim como o próprio Aristóteles dizia, o verdadeiro sábio não é aquele que sabe uma área, apenas uma área a fundo, é aquele que tem uma visão panorâmica. Meus amigos, está bem, às vezes é preciso saber bastante bem de uma área, não é? Mas aquele que tem uma visão panorâmica das coisas alcança mais longe do que aquele que apenas só conhece uma área de uma coisa, de uma só coisa, por exemplo, de uma só área científica. Dito isto, vamos agora às obras, aos livros. Então, Alain de Benoit tem muitas obras, meus amigos. Só para vocês verem, eu tenho aqui quase 5 páginas só com os livros de Alain de Benoit. E eu, para não maçar os meus amigos, porque há muita coisa, vou apenas falar dos principais, porque senão eu não saio daqui, estou aqui ainda amanhã de manhã a falar dos livros. Então, eu vou falar rapidamente dos livros principais. O Salon devant l'opinion, que foi um livro importante, escrito em 1963 e que foi uma das suas primeiras obras.
portanto, com o pseudónimo de Fabrice Laroche, que é Salon devant l'opinion, que é Salon à frente da opinião. Depois, A Coragem das Pátrias, vamos passar à frente, escrito em 1965. Os Indo-Europeus, Les Indo-Européens, escrito em 1976. Depois temos Qu'est-ce que le nationalisme, o que é o nacionalismo, escrito em 1966, com a mesmo pseudónimo de Fabrice Laroche. Agora vamos passar à frente, temos Nietzsche, Moral e Grande Política. Nietzsche, La Morale et la Grande Politique, escrito no Grèce, em 1973. Depois temos uma das suas obras principais que recomendo, e há uma tradução brasileira muito interessante, não sei se houve aqui tradução em Portugal, que é Visto da Direita, não sei se é assim a tradução em português, Antropologia Crítica das Ideias Contemporâneas. Vue de droite, Anthropologie Critique des idées contemporaines, que foi escrita em 1977. Depois temos Les Bretons, Les Cahiers des Bretons, de la Grande-Bretanha, os cadernos dos bretões, é assim que se diz, acho eu. Depois temos As Ideias à Direita, que é o título que ele também utiliza para um dos programas que ele tinha na TV Liberté, Les Idées à l'Endroit, escrita em 2011. Agora estou a passar, há aqui muitos, mas eu vou passar, senão nunca mais saímos daqui. Temos o Eclipse do Sagrado, L'Eclipse du Sacré, escrito em 1986. Depois temos a Europa, Tiers-Monde, Même Combat, L'Europe, Tiers-Monde, Même Combat, Europa, Terceiro Mundo, o Mesmo Combate, escrito portanto, em 1986. Agora vou passar muitos livros, tem muita coisa sobre a Alemanha, que Alain de Benoist é um grande admirador das ideias alemãs, principalmente as ideias da Revolução Conservadora Alemã. Aqui chegamos à democracia representativa e à democracia participativa, da Grécia também, escrita em 1994. Temos outro livro sobre Nietzsche, ele era grande admirador de Nietzsche. Nietzsche é a Revolução Conservadora, Nietzsche é la Révolution Conservatrice, escrita em 1994. Temos L'Empire Intérieur, o Império Interior, escrito em 1995. Temos Céline, o escritor Céline e l'Allemagne, Céline e a Alemanha, escrito em 1996. Depois temos Ernest Junger, uma biografia, muito interessante também, escrita em 1997. Temos Comunismo e Nazismo, 25 reflexões sobre o totalitarismo do século XX, le communisme et le nazisme, 25 réflexions sur le totalitarisme du século XX. Depois temos Manifeste pour une renaissance européenne à la découverte du Grèce, Manifeste para uma redescoberta do Renascimento Europeu, a descoberta do Grèce, grupo de investigação e estudos para a civilização europeia, com a sua história, as suas ideias, a sua organização. Depois temos a biographie d'Henri Béraud, a Associação Retraite des Amis d'Henri Béraud, a biografia de Henri Béraud, escrita em 2000. Temos Charles Maurras et Action Française, une bibliographie. Charles Maurras e Action Française, uma bibliografia, escrita em 2002. Depois temos, escrita em 2003, O que é um militante, com o pseudónimo de Fabrice Laroche, Qu'est-ce qu'un militant? Depois temos Au-delà des droits de l'homme, pour défendre la liberté, Para além dos direitos do homem, para defender a liberdade, escrita em 2016. Temos agora temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 biografias gerais da direita francesa, que é uma obra importantíssima de Alain de Benoist. Vou repetir, 5 bibliografias gerais do direito francês. Temos o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Em que temos o primeiro, com os seguintes autores: Arthur de Gobineau, Gustave Le Bon, Édouard Drumont, Maurice Barrès, Pierre Drieux de La Rochelle, Henri de Monterland. Pierre Drieux de La Rochelle e Henri de Monterland são dois autores que Alain de Benoist gosta muito, não é? E estuda muito. Thierry Mollier, Julien Freud, primeiro tomo, primeira biografia geral das direitas francesas. Agora, segunda biografia general da direita francesa, com Georges Sorel, outro autor também que influenciou muito Alain de Benoist, Georges Sorel, Charles Maurras, Georges Valois, Abel Bonnard, Henri Béraud, Louis Bruyère, Lucien Rebabet, Robert Brasillac, segundo tomo. Terceiro tomo das bibliografias gerais da direita francesa. Louis de Bonald, Alexis de Tocqueville, Georges Vacher, Léon Daudet, Jacques Bainville, René Benjamin,
Henri Massy, Georges Bernanos, Maurice Bradesh, Jean Cau. Agora, quarta bibliografia geral das diretas francesas. Joseph de Maistre, Ernest Renan, que escreve Qu'est-ce qu'une nation, Jules Saury, Charles Péguy, Alphonse de Chateaubriand, Jacques Benoît Machin, Gustave Thibon, que era também outro autor que Alain de Benoît gostava muito, Saint-Louis, Marc Augier, Louis Panel, que é a quarta bibliografia geral das diretas francesas. E por fim, a última biografia geral das diretas francesas, número 5, temos Edouard Berthe, Louis Ferdinand Céline, Dominique de Roux, Raymond Abelliot, Jules Monero, Paul Ceran, Jean Mabir, o grande Jean Mabir, Jean Madrian, Dominique Venner, atenção a Dominique Venner, muito estimado por Alain de Benoît, e Jean Raspail, por causa do seu grande livro Le Condescend. Agora, Nous et les autres, Problématique de l'identité, outro livro, Nós e os outros, Problemática das nossas identidades, escrito em 2006. Depois temos o grande Carl Schmitt, Actual, uma biografia, escrito em 2007. Temos Demain la décroissance, Penser l'écologie jusqu'au bout. Amanhã, la décroissance é... agora não me vem a palavra... a falta de nascimento, não é? É isso. Amanhã, a falta de nascimento, o pensar a ecologia até ao fim, escrito em 2007. E depois, o temps des idéologies à la mode, no tempo das ideologias que estão na moda, escrito em 2009. Ainda há muita coisa, meus amigos. Depois temos a biografia de Jean Mabir, de Dominique Venner, escrita em 2010. Dos animais aos homens, o lugar do homem na natureza, 2010. O outro grande trabalho, Mémoire vive, Entretien avec François Bousquet, que é isto que eu tenho aqui. Portanto, que é a própria bibliografia escrita pelo coletivo sobre Alain de Benoît, que foi oferecido e dedicado a Alain de Benoît. Depois temos Os Demónios do Bem, A Nova Ordem Moral, A Ideologia do Género, O Pensamento Único, 2013. Não a Teoria do Género, 2014. As 4 figuras da Revolução... Agora estou a traduzir diretamente em português, senão nunca mais saímos daqui. As 4 figuras da Revolução Conservadora Alemã, que são Werner Zombart, Arthur Moller, Van der Berg, Ernest Nicholson, Oswald Spengler e Ernest Junger, não é? Depois, outro livro, em 2015, Os Tratados Transatlânticos e outras ameaças. Portanto, como vemos, ele era anti-atlantista, não é? Depois, outro livro com Nicolas Gauthier, Sobreviver ao Pensamento Único, muito interessante também, portanto, escrito em 2015. Depois temos, Ao Fim do Tempo, os elementos principais da revista Elements e os Amigos de Alain de Benoît, escrito em 2015. Depois, outro grande trabalho que eu um dia irei fazer aqui no canal, que é Droite-Gauche, c'est fini, le moment populiste, portanto, escrito em 2017, que é Direita-Esquerda, acabou, o momento populista, escrito em 2017. Depois temos Ce que penser veut dire, avec Pierre Goethe, O que pensar quer dizer, com Goethe, Heidegger, Rousseau, Schmitt, Péguy, por aí fora. Depois temos, portanto, escrito em 2017, temos depois escrito em 2019, Contra o Liberalismo, um livro também importantíssimo, A Sociedade não é o Mercado, vou repetir, Contra o Liberalismo, A Sociedade não é o Mercado, escrito em 2019, Contre le libéralisme, La Société n'est pas un marché. Depois, a Biblioteca dos Jovens Europeus, La Bibliothèque des Jeunes Européens, 200 essais pour apprendre à penser sous la direction d'Alain de Benoît e Guillaume Travers. Portanto, a Biblioteca dos Jovens Europeus, 200 ensaios para aprender a pensar sob a direção de Alain de Benoît e Guillaume Travers. E depois, Ernest Junger, entre les dieux et les titans. Ernest Junger, Entre Deuses e Titãs. Já está quase a última folha. Depois, com Nicolas Gauthier, Sobreviver à Desinformação. Avec Nicolas Gauthier, Survivre à la Desinformation, escrito em 2021.
Depois temos a Biblioteca Literária dos Jovens Europeus, escrito, portanto, em 2021. Temos Contra o Espírito do Tempo, escrito em 2022. Qu'est-ce que l'idéologie du même? O que é a ideologia do mesmo? L'ideologie du même é outra expressão inventada por Alain de Benoist. A ideologia do même, que é a ideologia do mesmo, do pensamento único, daquilo que se vê na comunicação social. Todos pensam iguais, não é? E ele faz uma crítica aqui contra isso. Depois, outro livro avec Gustave Thibon, Un débat sur la tradition. Com Gustave Thibon, um debate sobre a tradição, escrito em 2022. Depois, O Exílio Interior, Cadernos Íntimos, L'Exil Intérieur, Caderno Intime, escrito em 2022. Depois, Alain de Benoist, La Nouvelle Droite au XXIe siècle, Alain de Benoist, a Nova Direita no século XXI, escrito em 2023. E depois, Germânica, a árvore cósmica dos antigos ancestrais germânicos, escrito em 2023. Meus amigos, eu não falei de tudo, ele tem muito mais, eu falei apenas nos principais trabalhos de Alain de Benoist. Rapidamente, o que dizer, meus amigos, temos aqui um grande pensador, junto com outros grandes pensadores. A França tem, de facto, grandes pensadores, e vale a pena conhecer, ler a obra de Alain de Benoist, os livros que eu aconselho, Contra o Pensamento Único, Esquerda e Direita, Acabou o Momento Populista, Visto da Direita, Viu do Droite, todos esses trabalhos, meus amigos, Contra o Liberalismo, todos esses trabalhos vale a pena ler, vale a pena encomendar, quem puder fazer isso, as traduções que existirem em português, nem que seja português Brasil, quando não houver mesmo português, vale a pena, portanto, o trabalho de Alain de Benoist, que para mim é uma enciclopédia viva, é um dos maiores intelectuais do mundo, não é só da França nem da Europa, é do mundo, é uma enciclopédia viva. E, meus amigos, chegamos ao fim desta biografia, e vai haver muito mais. Eu vou apresentar aqui muita gente neste canal, e não percam também o curso de filosofia que está quase a começar. Meus amigos, um abraço e até uma próxima.